Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. E uma coisa que me perguntam com alguma frequência é quais são os outros canais de avaliações que eu assisto. Além dos canais brasileiros, que vocês devem ter visto nessa live aqui em cima, caso você não tenha visto, dá uma olhada, porque é uma live que eu fiz com vários desses canais, tem dois internacionais que eu sempre acompanho. Tem o Critical, que vocês já devem saber, porque eu sempre falo dele, e tem um outro também que é o Guizaudio. Tem outros canais que são muito bons também, tá? Tipo o The Headphone Show, o DMS, o Joshua Valur, o Super Reviews, mas esses são os dois canais que eu mais acompanho. Eu adoro o Critical e gosto muito do time da Guizaudio. Mas eu tô falando isso pelo seguinte. Há um tempinho, foi lançado um fone que deixou o time do Guizaudio muito impressionado, e aí nasceu um belo de um hype. Foi esse cara aqui, o Eiffel Performer 5. Cara, isso é uma observação. Que nome horroroso, cara. Pra quem não fala inglês, awful, desse jeito que vocês estão vendo escrito aqui, com esse W, significa horrível. E assim, é uma palavra carregada, sabe? Você diz, tipo, this is awful, sabe? É um negócio que causa repulsa, que é forte, sabe? E performer, cara, quer dizer, tipo, algo como artista, intérprete. Então, Eiffel Performer, por uma única letra, não significa algo como intérprete horrível, artista horrível. O que, convenhamos, é um péssimo nome para um negócio que é feito para tocar música. Então, assim, cara, inclusive é próximo o suficiente para fazer com que, assim, sempre que eu leio o nome desse fone escrito, é difícil não ler Awful Performer. Então, cara, que nome horroroso, tá? Que nome bosta para um fone de ouvido. Mas, vamos lá. Esse é um fone é um in-ear híbrido, tá? Com 4 armaduras balanceadas e um falante dinâmico por lado. Não é um fone de entrada, tá? Ele já é um fone mais sofisticado, custa hoje aí na casa dos $220, então vai brigar com 7 Hz Timeless AET, Audio Elixir, JQ4 Pro, esse tipo de coisa. Ele foi enviado pela Hi-Fi Go e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei dele. O link tá na descrição, caso você se interesse. O unboxing, cara, é relativamente simples, tá? Só tem uma caixa ok, vem com uma seleção ok de ponteiras. E essa case aqui, que eu gosto, tá? Mas é uma case bem comum, assim. Ela é de metal, assim, já tive vários fones com essa case. Então não é nada exclusivo, mas é legal, tá? Ela é de metal, protege bastante o fone. Eu gosto disso aqui. E o fone é esse aqui. Cara, pelo menos assim, esteticamente, né, por fora, ele é meio clássico, tá? Tem o corpo de acrílico com essa arte aqui na parte externa, que é bem bonita até. Um bom acabamento, mas nada de outro planeta, assim. Parece que ele tem várias, tipo, inovações internas, mas, assim, em termos de construção, nada demais. Conforto e encaixe são ótimos, assim como isolamento, nenhuma reclamação aqui, tá? Bem tradicional também. Cabo também, cara, é bom, é um cabo trançado, de boa qualidade, terminado em conector de 2 pinos no fone, sofisticado, mas não inconveniente. Então, fisicamente, assim, pelo menos na parte externa, é ok, tá? Não é nada demais, tá? É um fone padrão. E no som? Eu vou responder, mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever no canal. É um pequeno gesto seu que faz uma enorme diferença para o meu trabalho. E como vocês já sabem, falando em trabalho, eu também convido você a conhecer o meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fone de ouvido, a Cuba Audio e o nosso headphone, o Cuba Disco, um fone que está disponível nas versões Lite, Clássico, Pro, Gamer e Bluetooth em pré-venda, e feito para ser um fone definitivo e que se transforma para se adequar ao seu momento. Caso você queira conhecer mais, o link está na descrição. Voltando para o som do Eiffel Performer 5, é o seguinte, cara... Essa faixa de preço não é fácil, tá? Você tem competição forte, tanto de modelos um pouco abaixo, quanto de modelos na mesma faixa de preço e até de alguns mais sofisticados. É uma faixa muito populada, vamos dizer assim, e com muitos fones muito bem estabelecidos. Eu acho que assim como o que acontece na casa aí dos fones dos 70 até os $100, essa faixa na casa dos 200 é extremamente concorrida. Tem muito fone muito bom. Mas felizmente, eu acho que o Eiffel Performance sai muito bem. Não só isso, talvez ele faça uma limpa na lista de recomendações. Eu vou querer saber o que vocês acham. A minha sensação é a seguinte, cara. Tonalmente é um fone extremamente bem resolvido, que tá no campo da naturalidade. Até é um daqueles casos em que o fone, ele não chama muita atenção quando você ouve pela primeira vez,
Mas quanto mais você ouve, mais você entende que ele não tá ali para chamar atenção, e sim, simplesmente para deixar a música acontecer. E isso ele faz excepcionalmente bem. É um fone muito agradável e natural, tá? E que não traz, pelo menos pros meus ouvidos, nenhum traço de personalidade particularmente marcante. Mas como sempre, vamos por partes, vamos começar pelos graves. Os graves são fortinhos e eles seguem essa linha da maior parte dos Hi-Fis com um shelf bastante significativo centrado nos subgraves. É um boost forte até, tá? Mais do que num Duno Talos ou de um Truth EX, né? Fones que são mais naturais, mais recentes. E os graves são mais presentes que isso, tá? Até mesmo que de um Moondrop Cato ou um 7 Hz Timeless. Mas é um boost que tá mais nos subgraves, então eu não acho que exista nenhuma interferência, tá? Nenhum prejuízo pro restante do espectro. E como esse fone, como eu vou falar mais adiante, tem uma sensação de claridade mais forte, isso acaba equilibrando bastante a apresentação, entendeu? Mas o ponto é que, assim, ele tem graves bem presentes, são fortes, mas a sensação, né, ele não parece ter tanto grave, entendeu? No final das contas, cara, pra mim, ele nunca soa demais, cheio demais, nunca soa embolado, nada disso, tá? Mas ele tem mais peso e autoridade quando isso for exigido pela música, vamos dizer assim. Então, tipo, você coloca, sei lá, uma música clássica, alguma coisa acústica, tipo voz e violão, ele é bem natural, bem leve, entendeu? Bem tranquilo. Aí você coloca uma The Velt do Deadmau5, por exemplo, cara, e é surpreendente o quanto ele traz de impacto e força, entendeu? Isso é um grave de ótima qualidade, com excelente extensão, boa textura e definição. São, pra mim, graves, assim, claramente superiores, por exemplo, aos do T-Audio Elixir, que tá na mesma faixa de preço, porque no Elixir os graves são meio que um pouco menos definidos, mais borrados, assim, tipo, menos delimitados, difícil explicar, mas é isso. E eu também acho que eles sejam que eles são melhores do que os graves do Timeless AE, tá? Que é um fone mais caro, porque no Timeless eles são mais soltos. Então, no final das contas, assim, pra mim, são graves excelentes que ele entrega. Não são graves sem graça, mas estão muito longe de serem graves incrementados demais, vamos dizer assim, porque, tipo, em contexto eles fazem muito sentido, tá? Funcionam muito bem, assim, com tudo que eu testei aqui. Nos médios, ele é bem interessante pelo seguinte, esse fone tem um pina gain, mas, assim, que é aquela elevação ali na região média, mais ou menos, mas é um pina gain mais sutil e que tem uma pegada bem diferente de um Yanimo Lite ou de um JK4U Pro, que são fones que também tem um pina gain um pouco mais fraco. Aqui é diferente. Quem viu o vídeo deles deve lembrar que o que me encantou naqueles fones é que eram médios mais voltados pro corpo do que pra presença, pro grito, entendeu? Aqui você tem um meio termo. Você não chega a ter o corpo de um JQ ou de um Yanyin, porque a presença mais para baixo é mais suave, mas você não tem o grito, vamos dizer assim, de fones com pina gain mais tradicional, entendeu? E cara, eu adorei isso. Eu acho que é uma forma muito, mas muito interessante de executar essa região média. É como se você perdesse os excessos, entendeu? Tipo, e você tem uma pegada que ela é meio que mais leve, mas ela ao mesmo tempo é muito natural, ela faz muito sentido, entendeu? E o timbre do que rola nessa região é excelente também. Esse é realmente um fone bem natural e isso aparece muito nos médios, entendeu? Ele se dá muito bem com um jazzinho suave, porque ele é leve e natural pra isso. Mas, cara, você vai pra um rock, por exemplo, e, cara, ele leva, sabe? Ó, não é um grado, mas assim, ele traz a vontade, aquela pegada direta, com agressividade também, quando isso é requisitado, entendeu? Ele é mais universal até do que algo como o JK4U Pro. Então, é interessante isso, porque, por um lado, ele tem um pouco daquela pegada de som de nada, vamos dizer assim, do Truth Exa ou de um Duno Talos, mas, pelo menos para os meus ouvidos, com uma execução melhor, entendeu? Os médios talvez sejam sim um pouco mais calmos, mas eu vejo isso como algo positivo e mais realista. Ele se dá bem com um estilo, uma gama maior de gravações, entendeu? Agudos também são muito interessantes pelo seguinte, eles têm uma região que é mais proeminente, mas é de uma forma, vamos dizer assim, muito criativa, porque é o seguinte, quando a gente ouve que certo fone tem agudos mais fortes, por exemplo, né, quando eu falo sobre isso, tem várias formas de você fazer isso. Por exemplo, você tem um 7 Hz Timeless AE, que tem agudos altos, mais incrementados, e aí ele traz uma pegada que é bem polida, bem refinada, mas aí você tem, por exemplo, algo como um Tim P1 ou um Drop Stellaris, que são fones que têm uma sensação absurda de ar, porque eles trazem muita atividade em agudos muito altos, né, região dos harmônicos, e aí eles ficam, tipo, brilhantes demais. Ou ainda, sei lá, algo como um Drop Aria, que tem um pico em algum lugar que faz com que os agudos sejam muito musicais, presentes, mas muito musicais. Aqui você tem uma coisa diferente, cara. A sensação é claridade, mas não é nada extremo, entendeu?
É como se ele fosse mais aberto mesmo, mas sem ser escancarado, entendeu? O que poderia incomodar ou parecer não natural, né? Ele é um pouquinho desabrochado, sacou? Então ele não, cara, ele não fica artificial, longe disso, tá? É uma pegada muito natural. Isso acontece em partes justamente porque esses agudos têm aquele boost ali, mas é numa região um pouco mais baixa, entendeu? Isso não prejudica timbre, que é muito bom, não faz com que ele seja um fone cansativo, zero, tá? Não, acho que ninguém vai ver como um fone que tem agudo demais, não faz com que ele seja brilhante demais, não. É isso, ele é um pouquinho mais claro, entendeu? Inclusive, essa é uma diferença bem interessante para o JQ4U Pro. Se o JQ é um fone com uma pegada que me soa fantástica, tá? Mas um pouquinho mais escura, talvez, o Waveful Performer é fantástico, mas do outro lado, entendeu? Ele soa claro, entendeu? Não brilhante, não agressivo, não em V. Claro, é isso que ele faz. E eu adorei essa pegada. Ah, tem horas que, pô, uma apresentação um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais quente pode ser boa? Claro, tá, obviamente, né? Tem gravações que isso pode funcionar muito bem. Mas eu acho que isso aqui é mais universal, entendeu? Eu adorei essa pegada. Eu acho que faz mais sentido para mais gêneros, entendeu? E eu acho que quem sai ganhando com isso também são as tecnicalidades. Não acho que ele seja a última bolacha do pacote, tá? Um Timeless AE, para mim, traz um pouco mais de resolução e detalhamento também. É um fone que parece mais sofisticado, né, por conta disso. Mas o Waveful Performance é excelente nesse aspecto. Comparado com o T-Audio Elixir, por exemplo, meu irmão, é outro patamar, tá? Deixa o Elixir no chinelo. Realmente é um fone mais sofisticado. Também acho que ele é mais sofisticado, né? mais resoluto, mais detalhado que o JQ4 Pro, que é mais fechadão. Então é isso, cara. É um fone muito aberto e detalhado, entendeu? Você tem a sensação de que você está escutando muita coisa e acho que de fato você está, mas sem ser escancarado demais, sem ser agressivo, né? Sem perder a naturalidade. Então, para fechar, cara, esse é mais um caso de um fone que inicialmente não chamou tanto a minha atenção, mas que me conquistou. E não é que ele tenha conquistado, né, como eu falei, por ser absurdamente incrível. Não é isso, tá? Não é um fone que você coloca e você fala, caramba, meu Deus, que coisa incrível. Não, é por ser correto. É por ter aquela personalidade que simplesmente sai da frente e deixa a música ficar. É um fone fácil, entendeu? Ele se dá bem com tudo. Não teve nada que eu testei com ele e falei, pô, isso aqui tá esquisito. Isso aqui não tá muito legal. Nada. Se a música for calma, ele vai ser calmo. Se a música for viva, ele vai ser vivo. Se a música for agressiva, ele vai ser agressivo. Se a música for pesada, ele vai ser pesado. E por aí vai. Ele simplesmente vai mostrar o que está acontecendo, entendeu? Eu não acho que seja todo mundo que vai gostar desse fone, não, tá? Essa, digamos, falta de personalidade pode ser vista por algumas pessoas como uma parada mais sem graça, entendeu? Mas pra mim não foi, porque, de novo, ele tem características que fazem com que ele não caia nessa armadilha. Tá? Ele, assim, de novo, ele tem graves mais presentes, ele tem um pinagain, mas é mais sutil, entendeu? Não tem nada que interrompa essa sensação geral de que ele não tem nenhum traço forte de personalidade. Mas essas características são suficientes para fazer com que ele seja um fone envolvente, né? Ele seja um fone gostoso de ouvir. Tá? Ele é bem mais envolvente para os meus ouvidos que um True Fear Exa ou um Duno Talos, por exemplo. Então é o seguinte, a minha vontade é fazer com que ele faça uma limpa na lista de recomendações. Se você for olhar lá, tá? E o link tá na descrição aqui, tá na descrição de todos os vídeos, você vai ver que o Duno Talos e o T-Audio Elixir estão como fones recomendados na casa dos $200. Esses eu vou tirar, tá? Porque eu acho que o Waveful Performance 5 é mais fone. Mesmo que o Elixir tenha uma personalidade ligeiramente diferente, pra mim ele tá um patamar acima, tranquilamente. Porque, cara, é isso. Ele, pra mim, ele é um fone superior, né? Notavelmente. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre ele talvez tirar também o JQ4U Pro e o 7Hz Timeless AE. A parada é a seguinte, não é que eu sempre prefira o Waveful, tá? Não é que eu ache que todo mundo vai preferir o Waveful. Como vocês sabem, o JQ pra mim é um fone que tem um tuning absolutamente incrível, que bate demais com o meu gosto pessoal. Mas é aí que tá a parada. Com o meu gosto pessoal, entendeu? E eu acho que o Waveful quase certamente vai agradar um número maior de pessoas, porque eu acho que é um fone que acaba sendo mais universal. A pegada mais escura do JQ faz com que ele seja um pouquinho mais seletivo. Ele eu acho que funciona com mais coisas. O Timeless AE é meio por aí também. É um fone que me parece sim mais polido, mais refinado e técnico, mas é um fone mais em V, mais energético. Tonalmente o Waveful é mais natural, entendeu? E assim, eu gosto da ideia da lista de recomendações ser mais objetiva e direto ao ponto. E de recomendar mais o que tem mais chance de agradar objetivamente, vamos dizer assim. Então, queria ouvir de vocês, cara, nos comentários, o que vocês acham que eu devo fazer nesse caso.
Vocês preferem que eu dê mais opções ali numa mesma faixa de preço, ou que na lista de recomendações mesmo eu foque no que eu realmente considero o melhor, digamos assim, ou os melhores, e deixe as outras opções, né, menos universais para aquela parte, para aquela tabela de progressão por assinatura? É com vocês, tá? Me digam aí nos comentários. Agora, independente de qualquer coisa, sim, eu concordo com o time, esse é um fone incrível e que eu recomendo de olhos fechados. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.